Queridos amigos e irmãos, unidos nos encontramos nesse momento para orar, para ouvirmos a mensagem que o Evangelho nos traz, à luz do conhecimento e da sabedoria dos Espíritos benfeitores. Trazemos para iniciar esse momento de luz, mensagem Caridade da Luz, de Irmão José. Tanto quanto possas, abra a tua mão na direção dos irmãos menos favorecidos da jornada. Reparte o farnel das facilidades com que a providência divina te coroou os esforços com os amigos que a provação da penúria assinala. Aprende com Jesus a difícil ciência de não dizer não aos que, de coração constrangido, batem às portas da tua generosidade. Aqui é o pedaço de pão, ali é a peça de agasalho, além é o remédio de que carece a criança para furtar-se às garras da morte. Toda dádiva que estendas é bênção de Deus materializada por tuas mãos. Dado que te sobra, porquanto o que te sobra não te fará falta. No entanto, não te esqueças também dos que, embora não careçam do que tens, estão a rogar-te algo do que és. E a sublime caridade da luz, partindo do teu coração incendiado de amor, falará de alegria, esperança e fé aos indigentes dos bens espirituais. Detém o passo apressado e dedica pelo menos 1 minuto do largo tempo que dispões diariamente a falar do bem aos que esperam as notícias do Pai. Irmão José, que assim esse seja o momento de vibrarmos para aqueles que sofrem, para aqueles que estão ao longo da nossa caminhada necessitados de um olhar amoroso, de uma fala carinhosa, de umas mãos que sustentem a força, a coragem e a fé. Que nesse instante possamos enviar pensamentos de luz, de fé e de esperança para o mundo, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para cada um que vive em situação mais vulnerável e mais difícil de suportar a dor do crescimento espiritual. Ilumina, Senhor, a cada um e que assim possamos, com as mentes mais esclarecidas, mais iluminadas, agir de maneira mais concreta em torno da caridade, que é luz, que é bênção, que é paz. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça o ânimo, a coragem para o serviço no bem. Que em tudo seja feita sempre a vontade maior do nosso Pai Criador e que possamos estar pegando a charrua e seguindo adiante, trabalhando para o bem, para a paz e para o amor de todos. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A fé transporta montanhas. Item 7, primeiro parágrafo. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé.
Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é à fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Disse-nos Jesus em Mateus capítulo 17, que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos seria impossível. Porém, como fazer brotar a fé em nossa alma? Será que poderemos receber de alguém como oferta ou doação? O Evangelho nos diz que a fé não se prescreve e nem tampouco se impõe, mas que nós podemos adquiri-la e que ela está ao alcance de todos. A fé nas verdades espirituais encontraremos sempre que formos ao seu encontro com sinceridade, com os olhos de ver e ouvidos de ouvir, fortalecendo a crença verdadeira que brota da essência de todos nós, e não apenas através das súplicas ditas pelos lábios. E ao que tem fome e sede de saber, receberá o pão que sacia e a água que dessedenta. O que nos impede o exercício da fé? O descaso, sempre que não nos importamos, a indiferença e a preguiça. O temor da mudança, que nos restringe ao apego às coisas sem importância. Mas principalmente o orgulho, que nos impede de aceitarmos a existência de uma força superior que rege o universo. Pobre ser que se acha o ápice da razão no universo e que supõe que acreditar e ter fé nessa força o diminui e limita, obrigando-o a curvar-se. Pobre ser que não percebe que essa força o elevará através do exercício da fé, crendo na promessa do Cristo, quando nos disse ser o caminho, a verdade e a vida, e ser Ele que nos conduzirá ao Pai. Vamos à nossa fluidificação das águas. Continuamos vibrando de amor e paz ao nosso Pai Maior, nosso guia e modelo de nossas vidas, que abençoe todas as águas do universo, a todos os que necessitam. Deus sempre faz a parte dele. Não é só você que está se ajudando para vencer as dificuldades. Deus está com você e o cuidado dele com você é grande, até mesmo das batidas do seu coração e da circulação do sangue ele cuida. Sem falar ainda que dá os alimentos, a água, o ar, o fogo, o dormir, o despertar, o ver, o respirar, o falar, o andar, o sentir, a inspiração, o amar, a alegria. Preste atenção ao que Deus faz por você e tudo passará a ser bom. Faça a sua parte. Deus é tão bom que além de nos dar a vida, nos dá as chaves da felicidade. Continuemos com o nosso grande amor ao Mestre amado Jesus, que abençoe a todos nós e a humanidade toda. Assim seja.